Vamos viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia, amados irmãos e irmãs, bom dia, ouvintes da Rádio Catedral, a sua emissora católica 106.7. Irmãos e irmãs, iniciamos nosso dia um pouco chuvoso, com a luz da Palavra de Deus. Vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. Mais uma vez, amados irmãos, a nossa Palavra de Deus hoje tem um rosto, tem uma face, porque Deus é admirável nos seus santos. Vamos ver a Palavra de Deus na vida daquela que é a padroeira da Europa, Santa Catarina de Sena, juntamente com Santa Teresa de Ávila. E também juntamente com a outra padroeira da Europa, que é Santa Edith Stein. Vamos ver quem é essa santa tão querida. Catarina nasceu em Sena a 25 de março do ano de 1347. Nasceu junto com uma irmã gêmea que logo no parto faleceu. Era a mais nova de 25 filhos, cujo pai, Giacomo Benincasa, era um abastado tintureiro. Vivia com a sua esposa, cujo pai era um poeta, numa casa espaçosa. Catarina era uma criança viva, risonha, e desde criança muito piedosa. Diz que na grande escadaria da casa ela costumava subir e descer, certa vez ajoelhar-se em cada escada, cada degrau, rezar uma Ave Maria. Aos 6 anos teve uma experiência mística com seu irmãozinho, quando voltava da casa de uma tia, visitando o seu irmão Estevão, da casa da irmã Bonaventura. Teve uma experiência mística fascinada, ficou paralisada, em êxtases, olhos fixos no céu. O irmão, vendo aquilo, puxou-a pelo braço e ele disse: se soubesses o que eu vias, não me teria puxado pelo braço. E ela disse: o que viste? Eu vi o Senhor que me olhava, Nosso Senhor sentado no trono de glória, junto com São Pedro, São Paulo e São João. E a partir daquele dia, sua vida mudou. Ela gostava de ficar fechada em oração, em contemplação, e sua mãe tentava tirá-la disso, que fosse brincar com as crianças da sua idade, mas inútil. Catarina queria ficar em oração. Aos 12 anos, queria que ela se interessasse pela sua aparência, e para agradar a mãe, pelo menos penteava o cabelo, enfeitando com flores, a moda da época, mas logo se arrependeu, porque percebeu que a mãe pensava em apresentá-la a um dos meninos, o que era costume já naquela época, nessa idade. Ela cortou seus cabelos castanhos bem rente, para poder dirimir qualquer esperança, porque ela queria se consagrar a Deus totalmente. Seus pais ofereceram trabalhos mais rudes, tentando impedir que ela pensasse nisso, mas cada vez mais Catarina queria dedicar-se à oração, aos ofícios mais simples e ficar em silêncio e em profunda oração. Por fim, seu pai, vendo que não havia jeito, que realmente estava decidida, deu-lhe permissão para levar a vida que era chamada e considerou um pequeno quarto que foi transformado numa espécie de cela, até que finalmente Catarina tomou o hábito de terceira dominicana e pediu admissão na ordem terceira dominicana. E Catarina era favorecida muitas vezes com visões, consolações celestiais, mas também por terríveis tentações. Figuras repelentes, sedutoras, se lhe apresentavam à sua imaginação, assaltavam tentações mais degradantes e desolações durante as quais parece que Deus a havia abandonado. E
uma das quais ela sentia Deus longe, mas numa terça-feira de carnaval de 1366, o próprio Senhor lhe apareceu com a Virgem Maria, uma multidão de anjos, e Nossa Senhora mostrou ao Senhor que ele colocava um anel no dedo, despojando-o como a sua mística esposa, dizendo-lhe que tivesse ânimo e coragem, porque a partir de então ela estaria armada com a fé e poderia vencer todos os assaltos do inimigo. O anel que era visível apenas para Catarina e invisível aos outros. E ela voltou então a estar com as pessoas, a servir nos hospitais, os enfermos, aos casos mais difíceis, pessoas que não lhe eram nada gratas e que, pelo contrário, humilhavam, e Catarina fazia com tanto carinho tudo isso por amor a Deus. Ela tinha como confessores dominicanos que acabavam por admirar a fibra daquela mulher. Um deles foi o beato Raimundo de Capua, que logo se tornaria seu mestre espiritual e o geral da ordem. Catarina foi chamada inclusive a ir para Florença, porque o seu modo de viver é tão impressionante que teve que ser ouvida pelos padres do capítulo geral da ordem. Mas ficaram impressionados com a grandiosidade de Catarina. Foi quando ela voltou para a Sena e havia uma peste. Várias pessoas ficaram doentes, inclusive esses sacerdotes que ficaram curados por seu desvelo e seu trabalho. Eram tantos casos de consciência que Catarina tinha que lidar, que 3 dominicanos foram nomeados especialmente para ouvir as confissões daquelas pessoas que eram dirigidas espiritualmente por Catarina. E eles ficavam impressionados com a sabedoria dessa grande mulher. O próprio Papa, que estava morando em Avignon, foi chamado, pediu que ela ajudasse a pregar uma cruzada para libertar o Santo Sepulcro dos turcos, e Catarina assim o fez. E Catarina foi até ter com o Santo Padre, o Papa, e chegando lá, ela disse: o Senhor fez uma promessa que deveria voltar a Roma. Santo Padre, o seu lugar é em Roma. Uma promessa que ninguém sabia, somente o Papa. E graças a essa palavra de Catarina, o Papa voltou a Roma depois de 72 anos que estava longe da cidade eterna. Catarina fez o Papa voltar do exílio. Logo depois, tempos depois, os cardeais franceses votaram um outro Papa francês e a igreja caiu no chamado cisma. Havia um Papa e um antipapa. Catarina trabalhou pela unidade da igreja, foi chamada pelo Papa Urbano a ir para Roma e foi ouvida pela cristandade. E Roma adoeceu no dia 21 de abril, 8 dias depois, aos 33 anos de idade, falecia santamente, onde o seu corpo está depositado na Basílica de Santa Maria sopra Minerva. Catarina de Sena foi chamada a maior mulher da cristandade, depois, lógico, de Nossa Senhora. Em suas cartas, são tantas cartas, seus livros, os diálogos, seus tratados que ela escreveu, e são imensos, ela chega a chamar o Papa de meu doce babo, meu doce papai. Catarina foi chamada a maior mulher da cristandade e foi proclamada pelo São Paulo VI como doutora da igreja, juntamente com Santa Teresa de Ávila. Catarina é um exemplo de mulher que não sabia escrever, como era costume na sua época, mas que editou livros impressionantes. Hoje celebramos esta, que é padroeira da Itália e que é uma das grandes santas que abalaram a humanidade. Pela intenção de Santa Catarina de Sena, de São Domingos, da Senhora do Rosário, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser. Fiquemos na paz, nosso Deus que é 10. Amém.
Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.